Oi, tudo bem? Eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem. Então, bora comigo descobrir. Eu trouxe uma questão aqui sobre senha, bem simples, mas para vocês entenderem um pouquinho por que sites e aplicativos sempre pedem senhas, com 8 ou mais caracteres misturando símbolos e letras. Então diz assim: quantas senhas com 3 algarismos, que a gente vai usar de 0 a 9, eu posso formar 100 repetições? Então, importante, eu vou usar 3 algarismos, 3 dígitos caracteres, e não pode ter nenhum repetido. Então, quando você vai resolver esse tipo de exercício, coloca uma linha para cada símbolo que você vai usar. No caso aqui, a gente vai usar 3, que são os algarismos de 0 a 9. Pensa um pouquinho que de 0 a 9 são sempre 10 quantidades de números, 10 símbolos, tá? Que às vezes a gente acaba se perdendo. Então, de 0 a 9, 10 símbolos. Então, eu tenho 10 escolhas para fazer para o primeiro item da minha senha. Para o primeiro caractere da minha senha, eu tenho 10 escolhas. Então, aqui eu posso colocar 0, 1. Então, eu tenho 10 escolhas para o primeiro item da minha senha, para o primeiro caractere, primeiro termo. Vou colocar assim, primeiro, segundo e terceiro. Tenho 10 escolhas, porque é de 0 até 9. Mas a minha senha não pode ter repetições. Então, o número que eu usar aqui por primeiro, supondo que eu use o número 0, eu não posso usar o 0 nem no segundo, nem no terceiro item, né? Eu tenho que colocar um diferente. Então, diminui as minhas possibilidades, as minhas escolhas para o segundo termo aqui da minha senha. Então, eu vou ter 9 possibilidades e aqui 8, já que os dois que eu usei antes, eu não posso usar, eu não posso repetir. E aí, o que a gente faz aqui? Claro que você vai olhar os números, né? Pode comparar com as alternativas, enfim. Mas acontece às vezes de surgir uma dúvida se você vai somar esses valores, 10, 9, 8, ou multiplicar. Então, sempre pensa assim, na letrinha E, ou na expressão, né, na sílaba ou. Eu preciso de 3 algarismos na minha senha, é obrigatório que eu tenha o primeiro e o segundo e o terceiro. Eu não posso escolher de colocar 1, 2 ou 3. Então, nesse caso, eu tenho que multiplicar as quantidades. Que eu preciso ter o primeiro termo e o segundo e o terceiro na minha senha. Quando é obrigatório que eu tenha essas quantidades, eu vou multiplicar. Então, 720. Ou seja, se eu quiser fazer uma senha com 3 algarismos, sem repetições, usando somente os números de 0 a 9, eu já vou ter 720 senhas. Então, imagina se você usar 8 caracteres na tua senha, né? Ou até mais do que isso, 10, 12. Quantas senhas você não vai formar, dificultando se alguém tentar descobrir, tentar acessar suas contas, já que essa pessoa vai ter que fazer muitos testes para chegar na senha correta. Nesse conteúdo de princípio fundamental da contagem, a gente pode ter diversas abordagens no mesmo exercício. Então, eu trouxe aqui mais 2 opções. E se eu pudesse repetir 1 ou 2 algarismos? Quantas senhas no total eu poderia criar com 3 algarismos? Então, lembrando, a gente já sabe que são 720 senhas sem nenhuma repetição, né? E se eu pudesse repetir um deles? Então, mais uma vez, sempre que for exercício assim, coloca lá os risquinhos para representar os termos, né, que você vai ter que fazer o cálculo. Então, aqui, primeiro termo da senha, segundo e terceiro. Então, o primeiro, ele sempre vai ter a quantidade total, que é de 0 a 9, 10 símbolos. Ele sempre vai ter a quantidade total, porque eu não escolhi ninguém ainda, então eu tenho 10 escolhas para o primeiro termo. Mas como eu posso repetir uma vez, eu também vou ter 10 escolhas para o segundo. E aí o terceiro eu não posso mais repetir, então 9. E mais uma vez, eu tenho que obrigatoriamente colocar 3 termos na minha senha, portanto eu vou multiplicar essas quantidades. Então, eu vou ter 900 senhas. Se eu repetir mais uma vez, né, repetir uma vez o número, eu vou ter 900 senhas. Agora, se eu puder repetir todos, né, escrever todas as repetições, colocar números iguais aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, quantas senhas eu vou criar? Vou ter 10 opções para o primeiro, como eu posso repetir 10 opções para o segundo e 10 opções para o terceiro, totalizando 1000 senhas diferentes. E aí aqui, olha, o que a gente observa? Essas 1000 senhas são todos os números que existem
de 000 até 999. Então, de 0 a 999 existem 1000 números, portanto, seriam 1000 senhas, né? Nem precisaria multiplicar. Mas é importante conhecer a regrinha se forem outros casos, lembrando que você sempre multiplica, porque os números são obrigatórios, né? Eu preciso ter o primeiro termo e o segundo e o terceiro, então a gente multiplica as quantidades. Então é isso, obrigada por assistirem até aqui. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com amigos, com a família. E até o próximo vídeo.